Olá, colegas. Estamos de volta ao Star Médico, o nosso programa para discutir assuntos importantes para a medicina e para a saúde, sempre trazendo grandes personalidades, grandes colegas, aqueles que têm a acrescentar para que todos nós venhamos a sempre crescer um pouquinho mais depois de cada programa. E hoje eu estou com a felicidade de estar com o Dr. Jefferson Oliveira, nosso médico cirurgião, contratado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que teve uma história enorme no Hospital da PUC e que convive desde a formação de médicos até a formação de residentes e, mais do que isso, traz um pouco de felicidade para nós, porque é o nosso representante, inclusive nos Estados Unidos, em um concurso para o melhor Elvis Presley do mundo. Então eu fico muito orgulhoso em tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Bom, provavelmente a gente vai falar de um programa que a gente teve um podcast de rock chamado Plantão do Rock. Então vou cumprimentar do jeito que eu cumprimentava, que é bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. Eu sou Jefferson Oliveira, mas agora não está iniciando mais um Plantão do Rock. Estou com muita honra iniciando um Star Médico, que é um programa que, na minha opinião, veio para ficar, dada a qualidade do apresentador, dada a qualidade e relevância dos temas que aqui são abordados. Meus parabéns. Eu só tenho, como sempre, a agradecer. Eu tenho que contar uma história importante. Quando é que eu vi o Jefferson se apresentando pela primeira vez? Nós estávamos numa daquelas festas que foram feitas pela Associação dos Médicos da PUC, que, diga-se de passagem, são excelentes festas sempre. Todos os que lá são presidentes, o Dr. Rubens, o Dr. Tarragô, sempre fizeram uma questão... Seu xará Marcelo Severo. Dr. Marcelo Um Severo, abraço para todos. sempre fizeram a mais absoluta questão de deixar o nível da Associação dos Médicos muito alto. E uma vez eu vi o senhor se apresentando de maneira brilhante naquele palco. Brilhante fica por sua conta. Não, sem dúvida alguma. E ali eu lhe conheci. E aí depois eu conheci o colega médico. O que ele levou a fazer especificamente a sua área dentro da cirurgia geral, que é uma área bastante restrita, bastante complexa? Bem, sendo breve, a minha formação foi em cirurgia geral. A minha formação toda foi no Hospital São Lucas da PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e no Hospital São Lucas da PUC fiz cirurgia geral. Depois estava na dúvida do que fazer, pensei muito em cirurgia plástica. E é engraçado isso, porque pensei muito em cirurgia plástica, mas chegou no final da residência em cirurgia geral, eu tinha muitas dúvidas, achava que talvez eu ainda precisasse um pouco mais de mão, pudesse desenvolver algumas coisas. E naquele fim de 2003, iniciou-se o primeiro programa de cirurgia do aparelho digestivo do Rio Grande do Sul, que foi no Hospital São Lucas da PUC, em 2004. Então, eu fiz residência em cirurgia do aparelho digestivo 2004, 2005. E ali vi que era realmente o que eu gostaria de continuar fazendo. Inicialmente, logo depois da residência, fui para a área de esôfago. Fiquei um tempo no esôfago. Não me acertei na equipe, digamos assim, não nos acertamos. Então, fiquei numa equipe que fazia cirurgia geral, basicamente hérnias, vesículas, o atendimento do plantão, o atendimento de emergência. E naquele período, aí estamos falando de fim de 2005, início de 2006, o hospital sentiu uma necessidade de atender uma demanda de pacientes com um tumor de pele bastante agressivo, que eu acredito que a maior parte das pessoas e certamente colegas conhecem, que é o melanoma maligno cutâneo. Não existia até então na PUC um serviço organizado de atendimento desses pacientes. E a partir daí, como eu já vinha curioso sobre esse assunto, me inseri e no dia 23 de novembro de 2006, depois de ter feito uma formação, inclusive no AC Camargo, uma formação breve, eu admito, mas suficiente para a gente começar o serviço, a gente iniciou o primeiro centro de dermato-onco, que eu tenho notícia, do sul do Brasil, nos moldes em que a gente lançou, que era com equipes multidisciplinares. Então, no mesmo espaço físico atendia a cirurgia, a dermato, a oncologia, a radioterapia, e todos os pacientes eram discutidos de uma maneira multidisciplinar. E assim fiquei
como primeiro chefe do serviço de dermato-onco do Hospital São Lucas da PUC até 23 de agosto também uma data 23, de 2017, quando, infelizmente, por competição de horário entre as minhas atividades no Hospital de Clínicas, onde trabalho hoje em dia e onde é a minha principal atividade, confronto de horários, colisão de horários entre as minhas atividades no Hospital de Clínicas e no Hospital São Lucas da PUC. Infelizmente, eu tive que fazer uma escolha. O Hospital São Lucas da PUC também passava por reformulações e então optei por me dedicar ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre e, a partir daí, se extinguiu a minha atividade médica regular no Hospital São Lucas da PUC, no Centro de Dermato-Oncologia. Ainda para aperfeiçoar, claro que sempre dentro desse período aí que eu estou contando, eu fui me aperfeiçoando. A gente chegou a operar, nesse período, mais de 1.000 casos de melanoma e mais de 3.500 casos de tumores não melanoma, nesse período de 11, 12 anos. E em 2010 tive a oportunidade de fazer, digamos, um estágio estendido de 8 meses no Sloan Kettering Memorial Hospital, lá em Nova York, onde aí sim, aí fiz a sedimentação daqueles conhecimentos. Já tinha mestrado, meu mestrado foi em pesquisa de linfonodo sentinela, e aí sim, sedimentei tudo aquilo que eu tinha dúvida, eu sanei ali, e aí, a partir daí, me dediquei à área inicialmente de oncologia cutânea, mas depois um desenvolvimento de um trabalho, entrei na equipe de cirurgia oncológica do Hospital de Clínicas, equipe do professor Alceu, se estiver nos assistindo, um abraço. Agora, professor José Ricardo Guimarães. E, a partir daí, fiquei na cirurgia oncológica propriamente dita. E aí, os mais diversos tipos de tumores. No nosso dia a dia, a gente opera bastante tumor cutâneo ainda. E opera, fundamentalmente, tumores de tireoide, que é, entre os tumores, dos mais incidentes, se não o mais incidente das últimas décadas. Não se sabe bem por quê. Tem gente que atribui ao acidente de Chernobyl, então tem uma série de variáveis aí. Mas se a gente entrar nos surveillance do National Cancer Institute, a gente vai ver que sempre dos tumores que estão aumentando a incidência, a tireoide está sempre ali ponteando a coisa. Essa é uma questão interessante. Lhe ouvindo falar sobre sua própria formação, a gente faz um cálculo de anos aqui, né? Porque tem os anos da faculdade, depois tem os anos da cirurgia geral, depois tem os anos da cirurgia já não estou mais tão novo. Depois, não, qual é a importância disso? A gente perceber o quão difícil é formar um médico com uma qualidade como a que o senhor tem. Não é uma coisa tranquila, né? E professor Sérgio Luz, né, que também deve estar assistindo, ele sempre dizia, e acredito que diga ainda uma frase, que é: o médico nunca se forma, ele só se gradua. Isso é absolutamente perfeito. Sabe que eu utilizo sempre, várias vezes publicamente eu falei, uma parafrase do Sócrates, porque a frase original não é essa, mas que é: quanto mais sei que não sei. Porque a frase original é só sei que nada sei, né? Mas a gente percebe, obviamente, que quanto mais a gente estuda, mais dificuldades a gente tem, porque mais perguntas a gente faz. E mais a gente descobre que muitas das perguntas que fazemos não têm respostas claras ainda no momento. Inclusive, o método socrático de pensamento é através de 5 questionamentos. Sem dúvida. 5 questionamentos clássicos. E aí uma questão interessante, trocando de assunto, mas é muito... para quem lhe acompanha, é surpreendente ver alguém que tem uma formação tão grande do ponto de vista da área médica e que executa atos de complexidade maior em um hospital de ponta, que é o Hospital de Clínicas. E, obviamente, o senhor tem cultura em áreas que são paralelas. Por acompanhá-lo, ele não tem como negar que eu sempre estou assistindo tudo. Ele tem uma formação musical, que depois a gente vai falar sobre ela, mas ele tem um conhecimento político muito acima da média. E os médicos, como regra, sabem medicina. E não é que eles não sabem política, mas é uma coisa paralela. E o seu conhecimento do ponto de vista de filosofia e tal, ele certamente é muito acima da médica. De onde é que surgiu isso? Sempre tive uma inquietação, eu sempre acreditei
aquela velha frase de que o conhecimento não ocupa espaço. E eu digo isso para os residentes, e acredito que a gente vai entrar na parte de formação em seguida, eu sempre tive aberto a aprender qualquer coisa que alguém quisesse me ensinar. Mesmo que momentaneamente eu achasse que aquilo não ia ter validade, mas eu nunca abri mão de um conhecimento. Se alguém me disser, senta aqui que eu vou te ensinar um ponto de crochê, eu vou parar e eu vou prestar atenção, porque talvez um dia, quem sabe, porque existe uma frase que diz que quem mantém o que não precisa, sempre tem o que precisa. Então, eu sempre tive uma inquietação e sempre quis ter a maior quantidade de conhecimento possível que eu conseguisse obter. Então, foi assim na área da música, foi assim na área do cinema, principalmente cinema nacional. Teve um período da minha vida em que eu mergulhei muito profundamente nas raízes de formação e eu sempre gostei de vir da formação. Então, por exemplo, hernia inguinal, que é uma cirurgia que se executa bastante na área da cirurgia geral, quando eu comecei a operar hérnias e fazer a reconstrução clássica de Liechtenstein, que é o tension free, eu não me contentei em ter conhecimento daquilo nos livros textos que estavam disponíveis. Eu sempre queria ir no artigo original do Liechtenstein, saber como é que foi a primeira publicação. Se não me engano, a primeira publicação da primeira série de casos foi em 89, pode estar me falhando a memória, e depois foi tendo revisões disso, para eu saber como é que foi a evolução. Porque eu sempre tento ainda ser empático com aquilo que me está sendo comunicado e tentar entender o racional por trás de qualquer coisa. Seja isso filosofia, seja isso política, seja isso artes, seja isso parte técnica cirúrgica. Eu sempre quero saber onde a coisa começou e qual foi o racional para aquilo ali vir vindo. Porque quando a gente está com a base constituída, isso, na minha opinião, serve para qualquer coisa, o acúmulo de conhecimento, ele só vai aumentando, é tijolinho, a parede só vai aumentando, ela nunca diminui, se a gente está com a fundação bem feita. Isso é interessante porque eu já fui criticado, por exemplo, por me manifestar em assuntos fora da medicina. Eu tendo a gostar de política internacional e tal, já disseram que era um absurdo um médico se manifestar sobre isso. Pelo que eu entendi, acho que nós temos isso em comum, ou seja, nós conseguimos falar sobre assuntos que não são necessariamente o nosso assunto de base, que seria a medicina. E eu não considero necessariamente algo ruim eu conseguir falar sobre algo que esteja fora da nossa bolha. Eu acho interessante quando a gente tem conhecimento. Olha, doutor Marcelo, uma vez eu estava no bloco cirúrgico do Hospital São Lucas da PUC, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o certo, não vou contar a pessoa para quem eu disse isso, até porque no contexto de hoje talvez pareça soe ofensivo, mas eu estava discutindo com um outro professor da cirurgia, o doutor Alain Chedid, que tem um vastíssimo conhecimento, mais de 2.000 livros lidos em casa, e a gente estava discutindo cinema de David Lynch. E aí um outro contratado da cirurgia disse, por que vocês perdem tempo estudando isso? E eu virei para ele e disse, para não ficar que nem tu. Por causa disso, eu sempre quis ter o que falar. Sempre quis ter possibilidade de debater, sempre quis ter o que falar. Nunca quis ser uma pessoa do samba de uma nota só, que só sabe falar sobre um tema e que se não está naquele tema é obrigado a ficar calado sob pena de emitir uma infâmia ideológica e cultural. Eu nunca quis fazer isso. Nunca me permiti estar submetido a esse tipo de situação. Sabe que é interessante, né? Eu gosto muito de algumas coisas do passado. Você sabe as fábulas do Esopo? Né? Claro. E aí tem uma clássica que é a do vagalume. E aí... da cobra. Da cobra. A cobra mata o vagalume. E outro cobra pergunta, mas por que tu tá matando o vagalume? O vagalume não é... Tu não te alimenta de vagalume. Ah, não, eu matei porque o brilho dele me incomodava. Será que não incomoda muitas pessoas a gente ter eventualmente alguma luz própria? Porque eu lhe conheci como uma estrela, não lhe conheci como um colega. Quando eu conheci o Jefferson, é importante que seja dito isso,
eu conheci ele dando show. E isso é muito interessante. Para mim, foi uma honra sempre. Posso lhe garantir que, obviamente, eu me sinto realizado com as suas palavras, né? E me sinto realizado quando as pessoas vêm e exaltam alguma coisa que eu fiz no meio artístico, né? Principalmente no canto e no cover do Elvis, que é a área que eu me dediquei. Mas eu vou lhe ser sincero que talvez ao longo de todos esses anos e dentro da comunidade que a gente orbita, talvez isso tenha me trazido mais problemas do que solução, por incrível que pareça. Então, quando o senhor se manifesta sobre isso, eu, que também partilho um pouco da sua intimidade, também sei o quanto que o senhor sofre por o senhor ter opinião própria, por o senhor ter opinião firme e por o senhor ter profundidade no conteúdo que o senhor expõe. É muito interessante isso. Temos absoluta empatia um com o outro nesse sentido, porque de uma forma ou de outra sofremos um pouco dos mesmos males. E é aquele adesivo que está em traseira de carro, né? Não me inveje, trabalhe. É só o que eu digo. Que tá impressionado com o que eu conheço e eu nem acho que é um tão grande conhecimento assim, talvez variado, mas em várias coisas que eu gostaria de ter muito mais profundidade, infelizmente eu não tenho, fica mais na superficialidade. Mas quer ter um conhecimento parecido, segue o mesmo caminho que eu. É um caminho simples, é o caminho da dedicação. É sentar, é ler, é ouvir, é enxergar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em primeiro lugar, de antemão eu já digo o quanto nós temos de similaridades, o quanto eu lhe entendo em vários aspectos, não no brilhantismo, obviamente, é a menor aqui, mas eu olho e vejo isso de maneira muito, muito bela, assim, o conhecimento, a cultura, a capacidade. E aí eu lhe pergunto uma coisa com a qual o senhor conviveu muito, sempre conviveu. Porque o senhor fez a faculdade, foi fazer a sua residência num hospital onde tinha não só colegas, mas tinha alunos. E o senhor trabalha hoje, basicamente, num hospital que tem muitos alunos e que tem residentes. Você percebeu no seu período... fui supervisor da residência médica dos 2 hospitais, sendo que no hospital de clínicas durante 6 anos. Ou seja, o senhor deve ter percebido ao longo do tempo o que tem acontecido com a formação, o que tem acontecido com os nossos acadêmicos. Como é que o senhor está enxergando o ensino hoje, sendo que o Dr. Jefferson sempre trabalhou em centros de absoluta referência, a gente pegar o Hospital da PUC, o Hospital de Clínicas, mas como é que o senhor enxerga o que está acontecendo com a medicina hoje, especialmente com esse avançar do número de faculdades de medicina, muitas delas sem nem hospital-escola, e qual é o futuro que o senhor vê nesse sentido para a nossa formação? Eu tento não ser pessimista, mas na minha modesta opinião, e eu sei que é uma opinião bastante contraditória, isso faz parte de toda uma sistemática que começou, eu não saberia bem precisar a data, mas nos meados dos anos 2000, de uma questão de formação político-social do indivíduo. E eu acho que isso que a gente está enxergando agora em termos de formação, que na minha opinião é uma formação cada vez menos comprometida, cada vez menos empática, cada vez menos tentando se colocar, como eu disse, empática, se colocar no lugar do paciente. Tem uma frase que diz, né? Curar quando é possível, paliar quando não é possível curar e consolar sempre. Eu acho que a gente está se esquecendo disso. E isso está nos fazendo cair na seguinte armadilha. Do ponto de vista técnico e de puro conhecimento, a inteligência artificial que está aí no nosso dia a dia, ela sempre vai nos ganhar. A inteligência artificial tem uma capacidade de arquivo muitíssimas vezes maior do que a gente. A gente clica e ela dá a conduta e todas as referências. O que a inteligência artificial, pelo menos num médio prazo, não vai ter? O que a gente tem, que é olhar para o paciente que diz que está com dor 0 e saber, sentir o jeitão que talvez ele não esteja com dor 0 e do mesmo jeito que diz que está com dor 10 ou está com sintoma X, Y, Z, a gente saber fazer a interpretação daquilo ali. Porque a gente sempre vai perder para o algoritmo.
E o que eu noto é que a gente está ficando cada vez mais tecnicista, cada vez com menor capacidade de entender sinais e sintomas, e cada vez menos comprometido com o resultado a médio e longo prazo do nosso paciente. Estamos nos restringindo muito ao atendimento imediato, à situação imediata, e depois, às vezes, quase esquecendo tudo que passou e desconsiderando o que virá. Na minha opinião, isso está dentro de uma sistemática muito maior do que, nossa opinião, escolas médicas, governos. Isso, para mim, está dentro de uma sistemática maior. E eu acredito que vai chegar um dia em que a sociedade, já penso isso há muito tempo, que a sociedade vai ter que fazer um balanço do tipo de profissional médico que ela quer e definir se nós vamos ser técnicos e tecnicistas puramente profissionais com aquilo ali, ou se a gente vai ser médico na acepção da palavra. Como eu disse, buscando sempre curar quando é possível, paliar quando não é possível curar e consolar sempre. E aí eu vejo um problema nesse aspecto quando a gente cita a questão das faculdades de medicina. Quando eu fiz a faculdade de medicina, tinham 80 e poucas faculdades no país. Recentemente, a gente tinha 380. Nós rapidamente chegaremos a mais de 500 faculdades de medicina no país. E na prática o que acontece é que quando tem algumas leis que não há governante nem político que consiga revogar. A da gravidade é uma que eles não vão conseguir revogar e a lei da oferta e da procura também não vão conseguir. E, portanto, a natureza é a gente ter um médico mais barato, que nem um político disse previamente, branco e abundante e barato. Então, a tendência natural é a gente ter uma quantidade maior de indivíduos com o seu CRM apto e válido. A natureza de gestores não é se preocupar com o que o senhor está falando. É se preocupar com ter o menor custo hora de um profissional que vai ser responsabilizado pelos seus atos e, afinal de contas, com isso, ele ter mais dinheiro para gastar com outras questões. Nesse aspecto, o que vai acontecer com a qualidade? Porque não tem milagre. Se a gente tiver um motorista, se a gente tiver um médico em quantidade tão excessiva que ele ganhe mais dinheiro como Uber, como acontece, por exemplo, em países como Cuba, a gente vê, tem a propaganda dizendo que a medicina em Cuba é boa. Vai ver o fato. No fato, ela não é. Portanto, eu lhe pergunto, não é nesse caminho que nós estamos caminhando para a nossa medicina? Basta ver a diferença de um carro Rolls-Royce, quantos são fabricados por ano, e uma linha de montagem de uma grande fábrica de um carro popular. E qual é a qualidade que se tem. Por isso eu digo, se as pessoas entendem que o seu maior bem ainda é a saúde, vai chegar um momento em que a sociedade vai ter que acordar e ela vai ter que definir que tipo de médico que ela quer, mais do que o tipo de médico que o sistema está entregando para ela. Porque a saúde dela não é um bem material. Deixa eu lhe perguntar uma coisa fora do assunto. Só para quem está nos assistindo, eu conseguiria conversar com o Dr. Jefferson sobre saúde, política de saúde, por umas 2 ou 3 horas, sem nenhuma dificuldade, mas o tempo urge e eu preciso lhe perguntar sobre uma outra característica sua. O senhor é um especialista em música, o senhor é um indivíduo que teve um podcast, que era o podcast mais visto enquanto ele existia, enquanto o senhor não foi retirado de maneira forçosa por questões de não... Plantão do Rock. O Plantão do Rock. Foram 63 edições, ainda está no Spotify. As 63 edições eu entrevistei praticamente todos os personagens, pelo menos do rock gaúcho. Entrevistei personagens legendários que não davam entrevista há anos. Por exemplo, o nosso querido Cascalho. Tive a honra de, no programa de número 50, eu ser entrevistado por ele e, a partir daí, contar toda a minha história. E o objetivo do programa era trazer para o ouvinte médico, porque ele era na rádio do Sindicato Médico, trazer para o ouvinte médico não só uma atividade cultural, mas dar possibilidade para ele de se libertar pelo menos por 2 horas. Em média, o programa durava 2 horas. E ele poder se libertar e ele poder voar e, eventualmente, ele poder voltar
no tempo e se lembrar de coisas que lhe eram prazerosas e saber a infinidade de coisas e promover através disso, porque o programa ele era mais ouvido até por não médicos do que por médicos, promover uma integração maior entre o profissional da medicina, médicos, e a sociedade. E o programa, enquanto teve na sua edição, eu posso afirmar, pelas mensagens que eu recebia e pelas viúvas que ainda tenho do programa, que ele foi exitoso nisso e ele cumpriu o seu papel. Eu acho que Dr. Jefferson Vagalume, o senhor incomodou várias cobras. Era o programa com maior audiência e o que me foi dito é que existiria uma reforma do prédio e que daí teria muito barulho e que o áudio ia vazar e que então iriam me comunicar o dia que fosse a minha próxima entrevista. Isso faz praticamente 1 ano e eu ainda estou aguardando. Sei que continuam sendo gravados alguns programas lá. Eu não sei se a reforma ainda está em andamento, mas eu sei que foram gravados programas mesmo com barulho e tal. Eu não sei, talvez o meu programa fosse importante demais para que ele fosse atrapalhado por um barulho de furadeira ou de martelo que, com certa tranquilidade na mesa de edição, depois a gente consegue eliminar. Mas eu tô aí, se alguém quiser voltar com o Plantão do Rock, tô apto e convidado não falta. Certamente um dia nós vamos conversar claramente sobre isso. Lhe conheci cantando. Quero saber o seguinte, se o senhor poderia fazer uma palhinha aqui do Jeff Presley. Nós estamos diante aqui de um dos indivíduos mais importantes do Brasil na questão do Elvis Presley, que inclusive foi a Nashville, Tennessee, cantar numa competição de vários Elvis. Como é que foi isso? E dá uma palhinha para nós. Bem, isso foi depois que terminou o Plantão do Rock, né? Um pouco, vamos usar um termo popular, um pouco desazado com o andamento das questões médico-políticas que me cercavam, e a música tendo voltado muito fortemente na minha vida, o personagem Elvis Presley tendo voltado muito fortemente na minha vida, eu achei que era hora de eu me testar, de eu saber se dentro de uma... Para quem estuda estatística, se aquilo que tinha validade interna, se aquilo também teria validade externa. Então eu decidi que era hora de me testar em algum concurso mundial de Elvis Presley, de imitadores do Elvis Presley. E aí, rapidamente, porque nós estamos com o tempo estourado, eu decidi entrar em contato com a atual gestora dos assuntos relacionados a Elvis Presley, que é a Elvis Presley Entertainment, e disse, olha, existe um festival que acontece na semana da morte do Elvis, que foi 16 de agosto, que se chama Elvis Week, e eu tenho interesse em cantar no Elvis Week, tenho o sonho de cantar na Elvis Week. Achei que eu nunca ia receber resposta, me disseram, não, mas antes de vir para Elvis Week, existe um concurso chamado Nashville Elvis Festival, que acontece em março, isso era janeiro, que acontece em março, e me mandaram o link para entrar em contato com a produção. Entrei em contato com a produção, por e-mail também, achei que não iam me responder, me responderam, pediram o meu material, enviei alguns vídeos cantando. Também achei que iam dizer, muito legal, venha nos prestigiar enquanto plateia. Fui surpreendido por ser um dos selecionados, um dos 21 selecionados no mundo para ir lá competir. E a partir daí fui lá fazer o teste, fiquei em 11º, bateu na trave, mas pretendo ano que vem voltar, não sei se para Nashville, tem outro festival em Las Vegas, e a partir daí me tornei oficialmente pela Elvis Entertainment, Elvis Presley Entertainment, me tornei oficialmente um ETA, Elvis Tribute Artist. Então nós vamos encerrar o programa de uma forma diferente hoje, com uma palhinha do nosso Jeff Presley. Então, em homenagem à nossa produção, que diz que gosta muito da Don't Be Cruel, vai o Well, you know I can't be found sitting home all alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart is true. I don't want no other love, ooh,
Baby, it says you ain't enough. Dum, 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 pim. Sejam bem-vindos ao nosso programa e semana que vem estaremos de volta com Star Médico. Muito obrigado a todos que nos assistiram.